Rapaziada, bora dar uma olhada aqui hoje, cara, no especialista aí sobre o estádio do Flamengo, né? A gente vai dar uma olhada aí, o Fabrício, ele é especialista nessa área e ele falou várias coisas aqui sobre a construção do Flamengo, essa construção do estádio do Flamengo. Então deixa aquele seu like aí, bora! Eu acho que o próprio Flamengo, ou pelo menos, não sei se foi o Flamengo, mas lá um pouquinho atrás, esse ano ainda, quando a galera, os influenciadores, o próprio Mauro, começaram a falar de estádio no Flamengo e de que o Flamengo estava mergulhado nisso, citaram que o Flamengo olhava para o Allianz do Bayern como até um formato de negócio, da porcentagem pelas marcas, né? E naquele estádio, o estádio do Bayern é um estádio Bom, muito bom. muito bom, né? Você, no teu estudo lá, eu não vou aqui adiantar, você chega numa conclusão assim de que qual formato, qual padrão seria mais interessante para o Flamengo construir e ser funcional nesse estádio? O Signal Iduna Park, do Borussia Dortmund, é uma combinação de vários fatores excelentes. É um estádio extremamente simples. Né? Cara, isso você consegue ver na visita turística mesmo, né? Você vai no vestiário. O vestiário é assim, cara, eu jogava futebol na Nova Zelândia, o vestiário era melhor do que o vestiário do... Você mostrou na tua live, eu vi. Cara, é inacreditável. O estádio é um vestiário super simples. Estádio simples. Caninho ali, cadeirinha pro cara sentar. Aqui o nome dos jogadores, o Haaland tava lá. Eu falei, cara, esse é o Haaland. Né? Enfim, esse tipo de estádio, eu me relaciono melhor com esse tipo de estádio do que, por exemplo, o estádio do Bayern de Munique, que é um estádio mais novo. O Signal Iduna Park é um remendo, uma coxa de... Né, tem até alguns pontos cegos, enfim, é um estádio, né, raiz. É pilastra, né? Pilastra de concreto, você já chega, uma escadaria tá aqui, você chega aqui, acabou, não tem frescura nenhuma. Então, eu acho o seguinte, o Signal Iduna Park não tem a melhor acústica, tá? Não tem a melhor visibilidade, mas tem uma acústica excelente, uma das melhores, e tem a Yellow Wall, a Muralha Amarela. Aquilo, pra mim, é a coisa mais espetacular. É a maior arquibancada em pé. Aquele desenho, aquela configuração, infelizmente, não é aprovável no Brasil. Né? Porque aquela configuração, aquela arquibancada tem o grau de inclinação dela é de 37 graus, que é o máximo aceitável no futebol brasileiro, com barras e para estar sentado. Who cares? Né? Põe aquela inclinação, todo mundo vai assistir em pé mesmo, põe as barras e faz a muralha, que quer que seja. Eu acho o seguinte, o estádio perfeito é a combinação daquilo, da Yellow Wall, adaptada como quer que seja para os padrões do Brasil, das necessidades legais do Brasil. Acho que tem que ter a acústica dos estádios da Turquia, do estádio do Galatasaray, que é a melhor acústica que a gente tem disponível. Acho que tem que ter, por exemplo, a facilidade de circulação do Estádio da Luz. O Estádio da Luz me surpreendeu muito pelo acesso, e quando você não usa todo o estádio, quando você não usa um anel superior, é mais barato de operar proporcionalmente, não entendam mal, claro, tem menos gente, vai custar menos. Tem menos mão de obra envolvida por causa dos acessos, simplifica tudo. Cara, o Flamengo tem que pegar o escritório de arquitetura que for fazer isso e falar, vem cá, não é fazer uma visita, amiguinhos vão passar o final de semana em Roma, vamos fazer uma visita técnica, o estádio tem que ser simples, o estádio tem que ser barato, tem que ser simples, tem que ser barato, tem que ser seguro, tem que ter um nível de automação para diminuir o número de mão de obra ali para ter um custo-benefício, porque isso vai refletir no custo do ingresso, ou seja, menos gente trabalhando lá vai custar menos, entendeu? Para você ter um estádio que seja orgulho da torcida, que seja barato para operar e que seja um caldeirão. Então, tem que combinar todos esses fatores, inclinação, pressão, acústica. Pô, vamos lembrar, né? No Maracanã Antigo, você não conseguia conversar dentro do estádio. Você não havia diálogo. Você tinha que berrar no ouvido do outro. A história na década de 90 que instalaram os orelhões lá, né? Era a coisa mais patética do mundo, que você não conseguia, o cara lá não conseguia ouvir nada. Só servia pro jogador fazer comemoração. Comemoração, né? Então, o estádio tem que ter aquela acústica, tem que ter aquela pegada. Então é a combinação de tudo isso, acústica excelente. O Flamengo não pode abrir mão de nenhum desses fatores. Então, tem que ser muito diligente nesse processo. Cara, e assim, o que a torcida do Flamengo faz hoje no Maracanã é espetacular, né?
o jogo contra o Bragantino, por exemplo, né, a manifestação da torcida foi uma coisa... Imagina aquilo transferido para um estádio que potencialize aquilo, cara. Vai ser um inferno. Literalmente, né? Cara, uma doideira, né, pessoal? Realmente, o Maracanã... Eu já fui nesse Maracanã... Eu já fui no Maracanã antigo também, né? Mas eu era criança, eu não lembro muito bem. Mas esse Maracanã novo, realmente, não é um ambiente difícil, assim, de conversar, nem nada do tipo. E esses fatores são muito interessantes, né? Esses fatores aqui da inclinação da arquibancada. E aqui no Brasil as leis são diferentes um pouco, né? Mas, enfim, cara. Bem interessante, bem interessante. E vai ser um estádio para 80 mil pessoas, né? Vamos continuar vendo aqui. Nas minhas lives. Ou faz para 100 mil, ou não vale a pena. No mínimo 80 mil, tem que ser maior do que o Maracanã. Tudo isso me parece verdade. Nesse ponto eu concordo com o presidente Landim. Fazer o estádio o maior possível. Só que o maior possível exige aprovações, tá? E a gente ouve sempre assim, o torcedor mais fanático diz o seguinte: o Flamengo enche qualquer estádio. A Ilha do Urubu não enchia. E não enchia não é porque a torcida do Flamengo tá triste, né? É preço. Então, se você fizer um estádio para 200 mil pessoas com ingresso a R$10, vai encher. Se você fizer um estádio para 80 mil a R$4.000 o ingresso, não vai encher. A questão da precificação é uma questão muito mais complexa do que dizer o quanto seria. É maximizar a receita do clube tendo o estádio mais cheio possível. Vale mais a pena ter um estádio com 10 mil pessoas pagando R$500, ou ter o estádio para 100 mil pessoas pagando R$10. Faz mais sentido ter mais gente no estádio. Então, vamos abaixar o preço. Capacidade do estádio está relacionada com a capacidade de aprovação do estádio naquele local. Então, um estádio para 30 mil pessoas tem um impacto muito menor do que um estádio para 100 mil. Responder essa pergunta sem nenhum... Aí volta onde o Flamengo deveria estar. O Flamengo deveria ter um estudo de massa para a gente saber. Vamos lá, vamos começar a ver se cabe. Vai fazer um estádio para 100 mil pessoas? Quantas vagas a gente vai precisar ter? Vai caber no terreno? Não cabe no terreno. Então, gasômetro. Nós vamos fazer para 100 mil. Gasômetro só cabe 80 mil. Então, tá fora. Porque não tem espaço para... Põe o campo, põe a arquibancada ocupando o menor espaço possível. Precisa de 5 mil vagas, não cabe no terreno. Então, precisa de um terreno. Tem a história do edifício garagem, né? Tem a história do edifício garagem. O edifício garagem determina o impacto no viário, quantos carros vão entrar por minuto, qual é a fila que vai ficar do lado de fora, até onde vai a fila de carros. A fila de carro vai travar o quê? Vai travar a Avenida Brasil? Vai travar Francisco Bicalho? Vai travar a saída da ponte? Vai ter impacto até em Niterói. Isso tudo tem que ser desenhado. Então, é verdade. Eu acho nobre o Flamengo querer fazer o maior estádio possível. Acho que tem que ambicionar ser um estádio para mais de 100 mil pessoas. Precisa ver se vai aprovar. Para isso tem que começar a correr, onde o Flamengo deveria estar. Eu acho que... Pô, para mais de 100 mil pessoas é loucura, cara. Na moral, para mais de 100 mil pessoas. Caraca. Que ele deixou muito claro... Pode falar. Não, porque ali naquele setor falam muito de... Não, mas tem que olhar, porque tem a rodoviária na frente, estão terminando o Gentileza, que é a BRT. Não é BRT, né? Não, é ônibus e BRT. Tem o terminal final do VLT também. Né? VLT, que assim... Não cai na prova. Não são... Veículo de massa é metrô, né? Metrô. Aí tem estações próximas. Estações próximas. Cidade Nova... 1,3 quilômetros. E São Cristóvão, que já é um pouco mais distante. Acho que é 1,5. Tem a história de revitalizar... Pô, aquele VLT lá, meu irmão. Cabe pouquinha gente naquele VLT, né? Bom, realmente, fica do lado da rodoviária Novo Rio, o VLT lá, né? Cara, mas assim, imaginando a torcida do Flamengo chegando num estádio, assim, para mais de 100 mil pessoas, naquele ponto lá... Caraca, no VLT mesmo, aquele VLT vai ficar impossível em dia de jogo. Vai ser assim, uma coisa de maluco, cara. Vai ser uma coisa de maluco. Eu não tô criticando não, tô só pensando em como que é lá hoje em dia, né? Realmente é um projeto que impacta muito, cara. Acho que é até interessante a gente falar sobre esse assunto, que, se eu não me engano, foi na semana passada. Que ia dar uma ajudada nisso foi a semana passada, o Eduardo Paes tweetou mencionando o Lula. É isso também. Político. Pra galera que não acompanhou nas redes sociais, o Eduardo Paes, prefeito do Rio, tweetou mencionando o Lula
falando sobre uma possível revitalização da estação Ferro da Leopoldina, que é ainda mais próxima Mas não para trem ou para nada disso, não. Para ser um centro cultural. Era para ser um centro cultural, porque eu vi muita gente falando sobre essa questão de reativar aquele ramal para ser algo mais próximo ao estádio do Flamengo. É importante até você... Não, eu fui atrás disso. Aparentemente é só para fazer um centro cultural. A ideia seria vender o terreno no entorno da Leopoldina para desenvolvimento de edifícios residenciais ou comerciais e transformar a Leopoldina num centro cultural. Mas, olha só, aquilo seria importante também, porque vamos dizer que o Flamengo compra o terreno, vai desenvolver o terreno. A Francisco Bicalho à noite não é o lugar mais amigável do mundo. Não. É preciso revitalizar aquilo. Sim. Né? Vai ter que ter iluminação, aquilo vai ter que mexer. O centro cultural ali na Estação Leopoldina já seria uma mega ajuda. Da vida ali, né? Da vida ali, precisa dar vida ali. Trocar aquela passarela aí. Aquela passarela ali é loucura, né? Quando as pessoas falam, acaba também falando assim, mas um estádio ali vai ajudar aquela região se desenvolver no entorno. Porque hoje você olha pra ali, quem passa ali e fala assim, meu, como é que vai ter um estádio aqui? Como é que as pessoas vão transitar aqui saindo 11h30 da... Meia-noite, às vezes. Meia-noite. É assim, a gente tem, por exemplo, o exemplo do Maracanã, que é um estádio que tem metrô na porta, trem, enfim. Só que, por exemplo, se você sai do Maracanã e anda 5 minutos pra algum determinado canto, dependendo do canto, já fica Já fica tenso, né? E tem um detalhe legal. Do Bellini até a estação mais próxima é a mesma distância da Cidade Nova até onde seria a entrada do gasômetro. Hoje, por exemplo, para ser um estádio, vamos dizer assim, funcional em termos públicos, para que não fique, assim, vai ter um comprometimento, vai comprometer o trânsito em determinado grau, mas para que não fique um caos. O que teria que ser feito no entorno desse terreno do gasômetro para o estádio do Flamengo ser construído e não impactar tanto. Tem um metrô na porta. Vai ser um caos. Vai ser um caos de qualquer forma. Vai ser um caos. Vai ser um caos maior ou um caos menor, mas não eliminar o caos é impossível. A questão prioritária ali é começar a fazer os estudos de massa para saber qual vai ser o impacto e como vai minimizar. Praticamente impossível que o estádio ali na região do gasômetro não tenha uma exigência enorme da 7 Rio em mudança de viário. Muito provável que vai exigir uma parte dali da continuação da Avenida Brasil entrando dentro do terreno, contornando gentileza. Vai ter muito... Pra desviar a massa do jogo. A galera entra, faz um zigue-zague até chegar no estacionamento. O pessoal vai voltando pra casa. Agora, eu moro em Niterói. Já é um caos com a obra do Terminal Gentileza. Imagina... Mas você vai estar animado pro jogo e tal. Você vai no outro pique. Cara, muito legal mesmo esse maluco aqui. O Fabrício, né? Ele parece ser bastante inteligente, né? Ser bastante... já ter estudado bastante esse assunto aí desse estádio do Flamengo, né, cara? Bem interessante. Gostei bastante. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira ver o episódio completo aí do Charla Podcast. E é isso, cara. Tamo junto. Comenta aqui embaixo o que você achou aí, o que você achou desses projetos, dessa expectativa, né, do estádio e tal. Tem toda uma questão ali por trás, né? Qual será o formato do estádio? Se ele será parecido com o do Borussia Dortmund, por exemplo, ou será para mais de 100 mil pessoas? Acho que agora a gente já sabe até que será para 80, né? Se eu não me engano, acho que o Rodolfo Landim que já confirmou isso. Mas, enfim, pessoal, é isso, cara. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí, não esquece. É nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.